Ok, todos visualizando a apresentação? Sim. Beleza. Bom, pessoal, agora sim, boa noite, né? Já encerramos a tarde aí. Mais uma vez, muito obrigado. E sejam todos bem-vindos aí à nossa sala. Importante a gente continuar se reunindo e tendo essa oportunidade para nos tornarmos cada vez mais fortes, não só no conhecimento do nosso portfólio, mas na nossa união, né? Remando juntos rumo ao sonho grande. Eu sou o Luiz Gustavo, atualmente atuo como gerente do Centro de Pesquisa aqui em Jaguariúna, Feltrin, juntamente com o Eduardo. A gente montou essa apresentação aqui para abordar os nossos tomates do nosso portfólio, segmento determinado saladete. Bom, a gente está falando desse segmento, né? Está entre os mais importantes do Brasil. Quando a gente fala principalmente para as regiões Norte e Nordeste, né? Mas com grande atuação em vários estados do Centro-Oeste e do Sudeste também, né? Então, a gente resolveu trazer hoje esses 4 tomates que são essenciais para a gente abordar diferentes características de mercado e diferentes oportunidades, né? Podendo posicionar por todas as nossas áreas de tomate determinado saladete, né? Explorando. A apresentação vai estar na ordem, começando com o Dolby e o Troia, né? Falando principalmente das suas características de Fusarium 3, já são tomates conhecidos a nível nacional, mas é importante a gente também abordá-los, entender muito bem as diferenças entre os dois e saber qual momento trabalhar com cada um deles, assim também com os tomates não F3, mas também extremamente importantes, né, pelos seus formatos de fruto e hábitos de planta, que são o Cássio e o Adriel, né, onde a gente vai poder também trabalhar diferentes características em relação ao seu formato, o saladete, o mais típico, formato do tipo ovo, né, que é o saladete mais apreciado por todo o território nacional, e também as suas outras características de planta, né, assim como já conversamos nos outros segmentos de tomate, não são todas as regiões do país que demandam a resistência ao Fusarium 3, mas que vão exigir outro tipo de pacote de resistências, outro tipo de qualidade de fruto, que podem ser também muito bem explorados pelo Cássio e Adriel. Em relação ao Dolby, né, a gente também deixou aqui as 4 fortalezas, né, para a gente destacar desses materiais, né, o Dolby, a questão da sua padronização dos frutos, né, grande número de frutos na planta e os frutos extremamente padronizados. Isso tem uma grande aceitação em termos dos produtores pela não só a facilidade do manejo, mas a facilidade da classificação, né, dos frutos no momento pós-colheita, né? Assim que ele tem que preparar as caixas e arrumar essas caixas para levar ao centro de distribuição, supermercado, etc. E em relação ao Troia, né, o Troia já com potencial de ter os frutos mais graúdos de todo o nosso portfólio Saladete. Então, para aquele mercado exigente, né, que procura os frutos de maiores classificações, né, que tem um mercado que vai valorizar esses frutos maiores, então a planta do Troia é a planta que vai ter a maior facilidade de construir esses frutos com alta classificação. Em relação à planta do Cássio, a gente está falando já do seu, não só da sua padronização, muito semelhante aos frutos do Dolby, mas o seu formato, né, o seu formato saladete típico. Só que a principal característica do Cássio, em relação aos 4 materiais destacados aqui, é a sua capacidade da concentração de colheita. Então, o Cássio, a gente vai olhar muito para os produtores que procuram trabalhar com 2 colheitas ao longo do ciclo do tomate determinado. Ele vai tirar o maior proveito possível da planta ao longo de 2 colheitas, tendo a maior rentabilidade em questão de investimento necessário na lavoura e a colheita que ele vai ter no tempo ali até os seus 115 a 130 dias de cultivo do material. Já o Adriel
ele vai trazer a característica oposta ao Cássio, né? O Adriel, vamos trabalhar principalmente produtores que buscam o cultivo em meia estaca, mas que não investem em tomates indeterminados, né? O Adriel, de todas as plantas aqui, é a planta com maior porte, né? E, consequentemente, maior número de frutos potenciais nela. Então, aqui, o Adriel, o produtor vai olhar para a sua grande janela de colheita, né? Então, a gente vai ter aqui diferentes características para serem abordadas em cada um dos materiais, né? Olhando qual o potencial de mercado que vai se trabalhar com cada um desses saladetes. Começando com o Dolbe, né? Então, vocês podem ver a padronização, o tamanho dos seus frutos, também a sua característica de firmeza e potencial de enchimento, né? Assim como abordei no início, né? Eu gosto muito dessa foto aqui no início da apresentação do Dolbe, pois ela mostra muito claramente o que a gente vem falando da sua padronização de frutos e o seu potencial de enchimento desse material. Você pode ver que ela dificilmente vai dar um fruto muito miúdo ou um fruto barca extremamente cheio, né? Então, essa padronização, essa classificação que vai facilitar para o produtor rural no momento pós-colheita do material. Então, ele vai vir fazer suas panhas na planta, né, seja no cultivo meia estaca, seja no cultivo rasteiro, vai formar suas caixas ali na lavoura. Muitas vezes essas caixas podem ser encaminhadas já direto para o atravessador ou para o mercado consumidor, ou mesmo se ele for trabalhar com uma unidade de beneficiamento, de classificação dos frutos, sempre vai notar que o trabalho em cima do Dolbe é o trabalho mais facilitado, né? Passando pela máquina, pela classificadora, o Dolbe vai tirar o mesmo padrão de frutos. Fora isso, a gente sempre aborda muito em relação à planta do Dolbe. É uma planta muito resistente, eu sempre falo que é uma folha que tem uma característica coriácea, né? É uma folha muito forte. Você pode notar, principalmente agora, nessas janelas de chuvas, de alta pressão, de altas temperaturas, como está ocorrendo pelo Brasil, né? E nesse momento de cultivo, o Dolbe, você vai visitar essas roças e elas sempre vão ter essa característica das folhas bem verdes, bem sadias. A planta tem um excelente equilíbrio entre a sua capacidade de vegetar e de formar novas floradas, novos frutos, né? Então isso é excelente, tanto que vem se repetindo muito e muito por todo o Brasil e vem mostrando os resultados dos últimos anos, né? É um dos nossos tomates que está presente em praticamente todas as regiões de potencial econômico para os tomates determinados. Fora isso, é o nosso portfólio, o Dolbe e o Troia, né, aqui juntando o Troia nessa característica, são dois materiais que são resistentes a fusarium 3. Isso foi a primeira inovação do mercado, a Feltrin foi a primeira empresa no mercado a trazer os tomates determinados também com pacote de fusarium 3, não só dos saladetes, como também dos saladas, né? Então, isso traz outras características para o produtor, não só a nível de resistência, né, como eles são, né, para essa raça de fusário, mas também pelo vigor dos seus sistemas radiculares, né? São plantas que têm uma capacidade de formar novas raízes, elas são muito agressivas e têm uma alta capacidade de absorção de nutrientes. Então, isso tudo espelha numa planta vigorosa, uma planta com extrema sanidade e uma planta com excelente cobertura foliar de seus frutos. Né? Então, a gente sempre destaca muito essas condições, né? A condição de alta umidade, onde se pode e se deve trabalhar, né? A gente sabe que as principais características do mercado de tomate, né, os principais valores pagos ao produtor, vão estar justamente nas janelas de maior dificuldade de cultivo, que são as janelas das chuvas, né, onde o tomate, como espécie, é sempre muito mais suscetível a ataque de bactérias, a mancha de frutos, e o Dolbe Troia traz essa característica de cultivo em clima úmido, de excelente classificação e de excelente sanidade. Então, além de conseguir entregar essa produtividade, o produtor pode explorar muito bem
essas janelas, né, onde se trabalha com esse cultivo mais úmido e ter um valor agregado maior no seu produto, porque vai ser o produtor que vai conseguir ofertar, né, sua mercadoria com qualidade na janela mais difícil. A gente fala sempre em relação à sua classificação, à sua padronização de fruto. É muito importante também salientar que a gente, tanto nos nossos 4 materiais, a gente trabalha muito a característica de pós-colheita, né? E nós trabalhamos muito o conceito de pós-colheita estrutural em nossos materiais, onde a gente procura manter a qualidade, né? Vejam a cor, o brilho dos materiais, né? Também o seu sabor, né? Porque a gente não usa a nossa pós-colheita baseada no genrim. Então, toda a nossa capacidade de pós-colheita, criada em cima de Dolbe, de Troia, de Adriel, né, e do nosso Cássio, vem dessas suas qualidades de bom enchimento das paredes, né? Você sempre vai notar muito, principalmente aqui ele está falando do Dolbe, no momento que você corta o fruto na roça, você está explorando a sua característica de formação do material, que ele tem uma parede muito espessa. E é essa característica, né, o bom enchimento dos seus frutos, que garante a sua vida de prateleira até atingir o consumidor final e ser realmente realizado o consumo, né? A grande diferença aqui, quando a gente está abordando o Dolbe, né, com o nosso outro material que não está aqui na apresentação, mas que também tem atuação a nível nacional, nosso fascínio, é a sua característica em relação ao manejo nutricional. Nós já tivemos alguns encontros com o pessoal, né, principalmente da região. Ô Luiz, o seu microfone está mudo. Perdão, estão me ouvindo agora? Sim. Ok, não sei, desligou sozinho aqui. Em qual parte? Até qual parte vocês me ouviram? Desligou pouco tempo. Até no slide anterior, 30 Gustavo. segundos. Ah, Sobre a parte do fascínio, Gustavo está falando. Tá, ok, vou voltar aqui. Então, a gente estava começando aqui a abordar a questão da comparação, né, do manejo do Dolbe em relação ao nosso tomate fascínio, onde, principalmente, foi levantada a questão de como se trabalhar esse material, né, quando chegou no mercado. Eu levanto aqui a questão do fascínio, porque de todo o nosso portfólio determinado, é o tomate que a gente trabalha há mais tempo, né, então é o melhor exemplo para comparativos aqui, o que fazer de manejo diferente em relação ao fascínio. Bom, primeiro em comparação ao Dolbe, o fascínio ele tem um potencial de formação de planta, sua arquitetura de planta é uma planta que vegeta muito mais, né? Então o fascínio ele tem uma característica de fácil absorção de nitrogênio, né? A gente fornece nitrogênio e ele vai formando a sua planta. Enquanto o Dolbe, em comparação à planta do fascínio, é uma planta mais determinada, né? O porte final dela será um porte mais compacto ao final do ciclo do tomate. Então, a primeira grande diferença é essa. Se a gente muda numa lavoura ou está numa região de grande atuação com tomate fascínio e tem essa mudança, né, para outros produtores ou para um mesmo produtor com o cultivo do tomate Dolbe, primeira característica é observar bem o fornecimento de nitrogênio, né? Ele chega a ser 30% menor a demanda de nitrogênio ali, no ciclo total do Dolbe em relação ao que vem sendo aplicado no fascínio. E esse manejo, né, de proporção de nitrogênio na planta
vai influenciar principalmente na qualidade, na formação dos seus frutos, né? Se a gente fornecer esses 30% a mais de nitrogênio para a planta do adobe, a gente vai forçar essa planta a absorver esse nitrogênio, ele vai estar disponível ali no sistema radicular para a planta. E isso pode causar absorção de nitrogênio por luxo, como é um conceito da fertilidade do solo. E essa absorção por luxo vai ser em detrimento de potássio e de cálcio, principalmente. Então, esse balanço vai trazer os frutos do adobe levemente mais moles, né? E, consequentemente, o fruto mais mole vai ter menor pós-colheita. Mas corrigindo esses 30% ao longo do ciclo para boa formação da planta do adobe, você volta a ter essa expressão ideal da característica de resistência do material e das suas características de pós-colheita também. Então, aqui a gente sempre aborda muito, né, gostamos de trazer esses dados históricos, né, a gente está sempre repetindo os nossos ensaios ao longo do tempo, não só no centro de pesquisa, mas em observações também a campo, né, e a gente sempre tem o Dolby como um dos maiores, né, melhores tomates em termos de uniformidade. É daí que a gente tira esses conceitos, né, de expressão da uniformidade dos seus frutos. A uniformidade é as suas dimensões, altura e diâmetro do fruto, sempre muito padronizados. Ele chega a ser mais padronizado até do que o Troia em algumas características, por exemplo. Mas em termos também de firmeza, a gente também sempre tem o Dolby e o Troia como dos tomates mais firmes, né, dos screenings, das comparativos que a gente realiza, não só entre os nossos materiais, como o próprio Facínio, mas também com outros materiais de concorrência, né? Aqui a gente citou, por exemplo, os dados, né, são comparativos muito próximos entre o Caeté e o Sertão também. Então a gente sempre traz muito essa evolução da característica da uniformidade dos seus frutos e também do seu padrão de firmeza. Já em relação ao tomate Troia, a gente aborda muito mais a característica do potencial de ter frutos graúdos, né? Eu gosto muito dessa foto aqui também, que assim como o Dolby, né, são plantas extremamente vigorosas, com excelente cobertura foliar. Você vê aqui a massa que essas plantas conseguem fazer. Isso garante a qualidade final no acabamento do vermelho dos frutos e garante também o potencial de enchimento. Folha é placa solar, né? É onde vão ser produzidos os fotoassimilados, que em algum momento durante o ciclo da planta são translocados para o enchimento dos seus frutos. Então, assim como o Dolby, a gente destaca muito também o pacote de resistências do Troia, um pacote completo, um tomate determinado com Fusarium 3, com dupla virose, com excelente tolerância também às características de chuva, sendo que seu grande destaque são o potencial de encher mais os frutos. Esses frutos que podem se encher muito mais, enchimento de fruto é a nutrição baseada em cálcio e potássio. Agora, a grande jogada aqui com o Troia e o Dolby é um mínimo ajuste de manejo nutricional em relação aos dois materiais. Para o Troia, você não precisa tanto aumentar o potássio e o cálcio para bom enchimento desses frutos, mesmo ele tendo potencial de frutos maior que o Dolby, porque o teto de produtividade desses dois materiais ele é muito próximo, né? O Troia com seus frutos 15% maiores em relação, mais pesados em relação aos frutos do Dolby. Entretanto, o Dolby tem um potencial de produzir 15% mais frutos do que a planta do Troia. Então, ela consegue destinar essa absorção de cálcio e de potássio do material para o bom enchimento dos frutos do Troia, mesmo trabalhando um manejo muito similar a enchimento de frutos do Dolby. A única diferença em relação Troia, Dolby no manejo nutricional é na sua base de nitrogênio, né? A formação, principalmente dos estágios iniciais da planta e da primeira, segunda penca quando ela está abrindo a florada. O Dolby ele já tem uma florada um pouco mais vigorosa logo no início da formação da sua planta, enquanto o Troia, nas primeiras pencas, primeiras flores, ele tem um número menor de flores.
Então, se a gente fornecer a mesma quantidade de nitrogênio que vem sendo dedicada à formação da planta do Dolbe para a formação da planta do Troia até os seus 35, 40 dias, a gente pode ter uma leve deformação dos seus primeiros frutos, que são aqueles frutos que você nota na planta com uma característica barca, né? Um fruto extremamente cheio, pode passar até daquele padrão 220 gramas, chegar um fruto de 250 gramas, que para um saladete é extremamente grande, né? Então, esse controle da formação vegetativa inicial da planta, fornecimento de nitrogênio, você já também cadencia a formação da planta do Troia e também consegue ter uma uniformidade muito boa entre seus frutos. Esse leve ajuste do nitrogênio em relação a Troia para Dolbe, você já tem um grande ajuste de planta. E também, né, novamente, a sua classificação. Então, o Troia é para explorar mercados que buscam frutos graúdos, né? Mercados que buscam cada vez mais pagar mais por uma boa classificação de frutos. Existem alguns exemplos pelo Brasil, né? Então, explorem o Troia porque ele tem essa característica. A gente compara com praticamente todos os tomates que são relevantes hoje no mercado ou que podem se tornar relevante, e sempre Troia tem a melhor classificação de fruto. Então, a gente tem que explorar muito bem essa característica, e não tem nenhum outro tomate no Brasil que tenha alguma semelhança com o nosso fruto do Troia. Aqui também, né, esse aqui é da região de Teixeira, o produtor Andrim, né, foi um depoimento postado no final do ano passado. Eu gosto muito dessa animação dele, né, de compartilhar os resultados conosco também, né, de mostrar a lavoura dele sendo implantada. Provavelmente essa lavoura está entrando numa fase pré-colheita, né, pela época de transplante, mas já desde o início ele vem destacando um resumo do que vem abordando até aqui, né, o grande vigor inicial do Troia, né, olha a formação dessa muda, né, ele destacou muito bem o enraizamento das mudas, então esse vigoroso enraizamento logo no início da formação do material vai garantir uma facilidade da absorção de nutrientes. Então, de novo ali, né, é uma planta que quer ir logo para o campo, quer ser transplantada e tem facilidade para absorver e ter um desenvolvimento inicial muito vigoroso, né? Então, sucesso aí para o Andrim com a sua lavoura em andamento. E quando a gente está falando de novo, né, do potencial de peso dos frutos, né, ele chega a ter frutos 30% mais pesados que o fruto, por exemplo, do nosso fascínio, né, e de materiais aí que existem no mercado também, aqui citando os mesmos concorrentes. Em relação ao Dolbe, de 15% a 20%, dependendo do momento ali, mas o teto de produtividade dos dois, muito equiparado, porque eles têm, né, um compensa com maior tamanho, o outro compensa com maior número de frutos. Falando agora em relação ao nosso tomate Adriel, o Adriel, né, aqui eu já gosto de destacar essa foto, principalmente a questão dos seus brilhos, seu brilho, a qualidade dos seus frutos, né, já é diferenciado, e também o formato, né, o formato que agrada a maior parte do mercado consumidor também. Então, a gente também tem potencial para explorar esse material. O Adriel também a gente traz até o Fusarium 2, né, a diferença em relação aos dois materiais citados anteriormente. A grande diferença aqui, a gente está falando do maior teto de longevidade de colheita e o maior potencial de pegamento de frutos. Então, um grande número de frutos na planta, né? E aí sim, focado para os produtores que trabalham principalmente a característica de meia estaca e querem fazer múltiplas colheitas, né, no material. O Adriel tem esse potencial de entregar essa qualidade de múltiplas colheitas. Então, esse é dentro do mercado determinado, né, vamos falar assim, um segundo segmento dentro do determinado, que não são tão concentradas as colheitas, mas com potencial de colher por muito mais tempo. Né, a gente fala da sua característica de crescimento vigoroso, vejam que
o pegamento dos frutos é muito mais cadenciado, né? São pencas, ele quase assemelha a uma característica de um tomate indeterminado, mas traz todas as vantagens de trabalhar com esse segmento determinado, que é a dispensa da necessidade de desbrota dos materiais, a excelente padronização, classificação dos frutos, o baixo custo de manutenção e de condução da planta, já que você pode fazer essa condução com fitilos laterais, e também demanda uma mão de obra muito menor, pois você não tem que ficar conduzindo, desbrotando e passando fitilho planta a planta, né? O seu rendimento na lavoura é muito maior. Se num tomate indeterminado, uma pessoa tem capacidade de cuidar de 10 mil plantas no dia, no tomate determinado, essa mesma pessoa tem capacidade de cuidar de 100 mil plantas no dia. E a gente sabe que a mão de obra é o custo mais limitante hoje, né? Principalmente quando a gente está falando de custo de produção de tomate. Para não falar o mais alto, está no top 3, né? Então, os tomates indeterminados, existem relatos de lavouras passando do custo de R$ 20 um pé, né? Então, aqui não, a gente está trabalhando com custos que podem ser inferiores a R$ 10, dependendo da região. Claro que aí tem toda a contabilidade dos adubos e todos as conceitos que vamos trabalhar esse ano. Mas sempre a gente está falando de um custo de produção pelo menos 50% abaixo do custo de produção dos tomates indeterminados. E quando a gente está falando em teto de produção, esses tomates não ficam lá embaixo, eles ficam numa característica excelente. A gente tem produtores aí com Dolby, com Troia, principalmente, que são os materiais que mais vêm sendo trabalhados, passando fácil de 300 caixas por 1.000 plantas, enquanto existem produtores de indeterminados que sofrem muitas vezes para passar de 350 caixas com qualquer outra variedade no mercado. Então, se a gente está otimizando o custo e está entregando uma excelente produtividade com os materiais, é uma baita oportunidade para se trabalhar no mercado. E o tomate Adriel traz todo esse conceito também. Você pode aumentar o seu número de frutos e manter o seu custo de produção baixo. Então, é uma excelente oferta para quem trabalha com tomate. Né? A sua padronização também, ele já não vai chegar nas características de peso final, como eu disse, em relação ao Troia, mas fica muito próximo das nossas características de fruto do fascínio, por exemplo. A diferença é que o Adriel aqui a gente trabalhou melhor resistência, por exemplo, para o Gemini vírus, para o vira-cabeça, e a sua planta muito sadia também para a tolerância à mancha de Stenfilho. Então, a gente tem todo um pacote de trabalhar aqui na característica da planta do Adriel, que podemos explorar muito mais. E aqui, em relação ao seu manejo nutricional, já muito mais semelhante ao que se vem trabalhando hoje com o fascínio. Justamente por quê? Porque ele é uma planta que naturalmente vegeta muito mais, ele tem uma cadência, né, do seu pegamento do fruto muito mais sequencial, a gente trabalha a característica da longevidade de colheita do material, então ali a gente pode despender maior insumo nitrogenado, né? Então a gente pode trabalhar mais nitrogênio para vegetar essa planta, formar a sua proteção foliar, né? E ir colhendo ao longo das janelas. Então, quando a gente está falando, sua característica de brilho, né? Um brilho com superioridade, mais uma vez a gente trabalha esse conceito, não só da sua pós-colheita, né? Mas também da sua atratividade. O consumidor é determinante, né? Quando a gente está falando do consumo de hortaliças em geral. Então, quanto mais atrativo esse material se mostrar na gôndola, maior chance de sucesso de toda a cadeia tomate, mas principalmente do produtor, de ter valor agregado e poder ter uma demanda maior para um próximo consumo. E a gente está falando 44% mais frutos, justamente por toda a sua longevidade de colheita e por todo o seu potencial de pegar mais frutos na planta, já que é uma planta bem mais vigorosa, né? E isso tudo, no final, vai se tornar uma planta 18 a 25% mais produtiva, porque ela tem toda essa característica de longevidade.
Já o Cássio é abordado em relação ao oposto do conceito da planta do Adriel. Então, até aqui a gente está trabalhando o conceito dos produtores, né, das oportunidades de mercado, onde se buscam plantas de maior longevidade. Mas nós também podemos trabalhar esse conceito das plantas mais concentradas. E o Cássio, ele entra justamente nesse conceito. Mercados que buscam tomate, às vezes até como uma rotação de uma outra cultura, e onde o produtor pretende investir um valor mais reduzido na lavoura, não pretende, por exemplo, usar estacas, né? Pode deixar esse tomate crescer no seu hábito natural, rasteiro, e pretende fazer poucas colheitas, apenas para rotacionar uma cultura, uma segunda cultura, e também não pretende um grande investimento de lavoura para ter uma colheita mais concentrada. Veja o pegamento, né, da planta, os frutos, aqui já é outro conceito, é o oposto do conceito do Adriel. O Cássio, olha a formação dos seus frutos, né? Os frutos todos muito próximos e todos formando praticamente ao mesmo tempo, né? Então, aqui você vai ter essa característica de uma planta que consegue encher todos esses frutos ao mesmo tempo, por toda a sua característica de vigor, e que vai trazer o conceito da otimização, né? Então, se na sua região o mercado-alvo que você vai estar trabalhando, ele busca reduzir os custos da lavoura o máximo possível, por exemplo, numa limitação de mão de obra, oferta de mão de obra na região para a colheita, o Cássio vai ser um tomate mais adequado para essa condição, onde ele vai conseguir, em 2 colheitas, tirar o máximo proveito da planta, desses frutos de qualidade com excelente característica. Fora isso, o Cássio tem um excelente pacote de resistência para dupla virose. Então, quando a gente está falando de regiões, né, que a pressão de vira-cabeça, a pressão de geminivírus, né, principalmente atreladas, né, viroses atreladas muito ao clima seco, né, são muito altas e exigem tomates extremamente, plantas extremamente resistentes. O Cássio tem toda essa qualidade também. Ele vem com essa evolução de trazer também a dupla virose, que é essencial. Muitas vezes a gente olha para a característica de Fusarium 3, como relatado ali no início, né, da nossa conversa, e boa parte das regiões não demanda uma planta com Fusarium 3, mas pelo contrário, demanda a maior resistência disponível para a dupla virose, né? E trabalhar o conceito do Cássio vai trazer essa característica também. Também se pode trabalhar o Cássio numa condução meia estaca, semelhante às características do Dolby, do Troia, com certeza do Adriel e do Facínio, e você também tem essa versatilidade. Claro, aí depende do seu alvo, né, do seu foco. O quanto se pretende investir na lavoura, por quanto tempo se pretende conduzir essa planta, mas o Cássio te traz essa versatilidade. Você pode conduzir essa planta como uma planta rasteira ou pode conduzi-la como uma planta de meia estaca e condução de fitilho lateral. Seus frutos também são extremamente uniformes, são muito firmes, atrelados com uma planta de alto vigor. Então, também mercados que buscam esse fruto formato ovo com altíssima firmeza. E aí também, mais uma vez, né, mostrando todas as suas formações de pencas, a uniformidade do pegamento, uma florada muito uniforme e com o potencial de encher esses frutos em uma janela bem concentrada. Por isso, até a gente, quando vai falar de ciclo, né, se você for comparar as 3 plantas, o Cássio vai ter o ciclo mais precoce aqui em termos de condição para a primeira colheita, justamente pela sua concentração das floradas. Vai ser a planta onde, se você vai com o Adriel, tem um ciclo muito semelhante ao Facínio, como mais longevo. O Dolby e o Troia vão ficar na classe ali, vamos colocar como intermediária, e o Cássio como a planta mais precoce. Aqui há uma última questão, não está a planta do Cássio aqui, mas vou abordar também por último, né? Mas principalmente comparando, né, o que a gente falou
em relação ao manejo nutricional para as 3 plantas, muito ligado ao seu hábito, né? Eles estão comparados aqui principalmente ao fascínio. Então, o fascínio é a planta que vai mais vegetar, vai mais desenvolver um hábito de colheita longeva, uma planta, né, que tem essa alta absorção de nitrogênio. Assim como o fascínio, o adriel vai se adequar muito bem no manejo nutricional do mesmo. A gente pode trabalhar, explorar todo esse conceito nutricional do fascínio para o adriel. E o Dolby Troia, em relação ao fascínio, né, onde a gente segura mais a questão do nitrogênio, justamente pela, primeiro, a longevidade das plantas, né, uma planta que não vai ser de tanta janela de colheita, não é inicialmente para tanta janela de colheita como o fascínio e adriel. E a principal diferença entre os dois, né, Dolby e Troia, como citei, em relação ao seu nitrogênio na base, a disponibilidade, o Troia segurando um pouquinho mais o nitrogênio, justamente para a formação mais cadenciada dos seus primeiros frutos, e depois eles são muito semelhantes ao longo do crescimento da sua planta nas suas coberturas. Em relação à planta aqui do Cássio, né, a planta do Cássio vai ficar muito mais semelhante ao manejo, onde a gente está abordando as características do Dolby, né, de trabalhar uma base um pouquinho maior de nitrogênio que o Troia, justamente porque ele vai ter uma concentração de florada ali nos seus 30, 40 dias, então é importante a gente ter a capacidade de fornecer o nitrogênio para bom alongamento dos frutos ali no seu pico de florada, né, na sua formação, e depois também o bom enchimento, né, de cálcio, potássio, né, para a firmeza estrutural do fruto se desenvolver muito bem.